Como dizia Richard Baxter, primeiro luz, depois calor. Este é o despertamento espiritual com Elizabeth e Mizde João. A paz do Senhor, amados irmãos, hoje vamos falar do cristão e a internet. Sim, internet, ou também como é conhecida como rede das redes. Vocês sabiam que a internet foi criada em 1969 com o nome de ARPANET, pela ARPA, e estava apenas interligada a 4 computadores de algumas universidades nos Estados Unidos. E durante muito tempo ficou restrita à área acadêmica. Mas foi somente a partir de 1995 que a Embratel, por meio de uma autorização do Ministério das Telecomunicações dos Estados Unidos, disponibilizou o acesso à internet para uso comercial. O crescimento da internet no mundo é espantoso. São mais de 4 bilhões de pessoas ligadas todos os dias à internet. É um mundo virtual muito semelhante ao real. Encontram-se sites abordando todos os temas possíveis, especialmente pornografia, sexo e assuntos espiritualistas. Em meio a estas densas trevas, a luz do Senhor tem brilhado, dissipando-as. Eis que surgem diariamente novos sites, novos pontos de luz, que procuram honrar e glorificar o nome santo do Senhor Deus, disponibilizando verdadeiros oásis com águas puras que restauram vidas. Ao servo, tem a opção de honrar a Deus, acessando páginas dignas dos santos, ou a satisfação da carne e as suas consequências. Irmãos, não esqueçam, as más ações, mesmo que virtuais, são pecado e, como tal, passíveis de condenação eterna. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações, diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 21, verso 2. Um teclado, um monitor e um mundo. Literalmente um mundo pela frente. Assim é a web, incontestavelmente um veículo altamente influenciado pelo diabo e sabiamente usada por ele, que no anonimato da virtualidade oferece aos pervertidos a satisfação, em especial aos que buscam pornografia e filosofias espiritualistas ou satânicas. Os cristãos, em especial os jovens, têm feito o uso desta ferramenta para secretamente extravasar toda a sua maldade da carne. Encontram uma situação de liberdade que os encoraja a agir segundo as suas inclinações e as inclinações de seus corações, e fazem coisas terríveis, esquecendo-se que o Senhor tudo vê, e certamente tais pecados não passam despercebidos diante do trono e serão cobrados no tempo oportuno. Amados irmãos, não é aconselhável ao servo de Deus. Primeiro ponto: acessar sites eróticos e pornográficos. É preciso que os servos de Deus tenham o devido cuidado com a vida espiritual, não permitindo que a impureza se aloje, afastando-lhes da comunhão verdadeira com o Eterno. Amados, é um engano pensarem que o acesso a tais páginas não produz um efeito devastador na vida. É praticamente impossível não se contaminar com os desejos baixos produzidos pela carne. O Senhor nos deixa uma palavra clara de alerta contra a impureza. Sua prática apaga o Espírito de Deus. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Assim diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, verso 19, salta Efésios capítulo 5, verso 3. Segundo ponto: sexo virtual, masturbação ou conversas sensuais. O sexo virtual é pecado.
A sua prática envolve masturbação, conversas impuras e baixas. O peso da sua prática assemelha-se ao da fornicação e do adultério, e os seus praticantes estão destituídos da verdadeira comunhão com Deus e estão debaixo de uma condenação eterna. Terceiro ponto: bate-papo ou chat. São as famosas salas de conversação. Nestas salas de conversação são usadas por muitos para construir amizades e, em outros casos, até falarem do amor do Senhor. Infelizmente, nota-se que as designadas aos cristãos ou evangélicos dos grandes portais são verdadeiras praças, nas quais muitos frequentadores, influenciados por espíritos malignos, se portam como filhos das trevas. Lamento a ingenuidade de muitos que insistem em jogar pérolas aos porcos. Leia Mateus capítulo 7, verso 6. Expondo ao ridículo a palavra santa do Senhor, e pela vida de muitos crentes que, escondido atrás de um nickname, mostram suas inclinações pecaminosas, usando expressões baixas e mentiras. A consciência de uma vida santa deve envolver todo o nosso ser, a ponto de produzirmos os frutos do Espírito Santo em todas as situações, inclusive nas ações numa sala de chat, nas ações que nós temos na internet. As nossas palavras devem ser continuamente uma expressão de louvor a Deus ou graças. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Assim diz a palavra de Deus em Colossenses capítulo 4, verso 6. Quarto ponto: hackers e vírus. A internet é vista por muitos como uma fronteira a ser desbravada. Com um simples PC e conhecimentos básicos, é possível trazer para si o título de hacker, invadindo o sistema, proporcionando aos usuários enormes prejuízos. Infelizmente, encontramos nesta classe muitos queridos que se apresentam no dia a dia como crentes. Claro, uma vida hipócrita e impossível de conciliar tal prática com uma vida santa e reta aos olhos do Senhor. A rede está repleta de vírus e programas intrusos que se alojam no HD, trazendo sérios danos ao funcionamento do PC ou captando informações pessoais como senhas, número de documentos e etc. Aventurar-se na internet sem algumas precauções mínimas é buscar para si prejuízos. Procure proteger o seu computador ou telefone contra vírus invasores. Quinto ponto: sites do Senhor. Mas, em meio a este mar de coisas terríveis, visualizamos ilhas que são verdadeiros paraísos espirituais, nas quais podemos aportar e desfrutar das delícias que nos são apresentadas. Verdadeiro alimento que fortalece a nossa fé e concede-nos disposição para continuarmos firmes e inabaláveis na caminhada em direção à Cidade Santa. Estes sites devem ser visitados e ajudados. São pontos de luz em meio às trevas. Amados pais, amados irmãos, o Senhor colocou em vossas mãos a responsabilidade pela instrução dos filhos nos caminhos retos e santos. Procure conhecer qual é a vida que o seu filho, o seu primo, o seu irmão leva na internet. Sente-se com ele, aconselhe, faça refletir sobre os perigos da internet, bem como sobre a necessidade de serem santos em toda a sua forma de se proceder, seja no acesso a sites impróprios, em chats e até mesmo na incompatibilidade de um cristão exercer a prática hacker. Amados do Senhor, estejam atentos e não se deixem enganar pela obra sutil do diabo. Lembrem-se, ele anda ao nosso lado à procura de uma brecha e, encontrando-a, entra e destrói a vida. Vamos fazer uso da internet de uma forma santa e edificante. Este é o nosso conselho.
Sede santos, porque aquele que vos chamou é santo. Assim diz a palavra do nosso Senhor em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 17. Deus não se preocupa em preencher igrejas vazias, mas sim em preencher corações vazios. Pessoal, lembrem-se sempre, a morte na cruz não foi em vão.